Bom, nós estamos aqui hoje na casa do professor Francisco Sodero. Ele que foi meu professor, tive a oportunidade e a honra de aprender a história do Vale do Paraíba com ele e muito mais sobre a história. Costumo dizer que tive uma chance ainda maior, porque pude fazer mais 3 anos de faculdade com o professor no valedoParaíba.com. Aí hoje eu vim aqui perturbar ele um pouquinho, conversar um pouquinho com ele, sobre ele, para a gente saber um pouquinho mais do professor Sodero. Professor Sodero, eu queria começar perguntando para o senhor sobre, lá no começo, por que o senhor escolheu história? Eu gostaria inicialmente de agradecer sua deferência, né? E sobretudo a nossa amizade que nós fomos ganhando ao longo do tempo, no curso de graduação, depois do curso de pós-graduação e nessa caminhada pelo Vale, e você se tornou-se um grande companheiro, né? Essa jornada pelo simpósio História, do estudo da história, dos interesses que envolvem o Instituto Vale Paraibanos. Mas eu desde pequeno eu queria ser professor de História. E quando eu fui para a faculdade, no último ano aí veio com toda aquela expressão e importância a fala sobre a Populório Progresso. E lá nós fomos orientados a trabalhar em função da realidade que nos cercava. Isso foi um chamado importante, porque de repente percebemos que a história tinha que ser também uma história local, no máximo uma história regional, para atender, né, as demandas, os interesses da própria região e poder colaborar, contribuir para o desenvolvimento regional. E assim, a partir então já do curso de graduação, e depois no mestrado e no doutorado, o meu tema único de pesquisa foi Vale do Paraíba. Em todos os meus livros publicados também, eles tratam de questões do Vale do Paraíba, a música, a religião, a literatura e os caminhos, né? O caminho da piedade, o caminho do ouro e assim por diante. Então isso tornou uma especialização, mas do ponto de vista que muito me agrada, porque é história, é investigação e é nossa região. Dentro desse processo de desenvolvimento dos estudos do senhor, eu sei que o senhor foi aluno do professor Sérgio Buarque de Holanda. Como que foi essa experiência? Olha, eu de vez em quando fico refletindo, né, o que aconteceu comigo, porque eu terminei o curso de graduação e resolvi de imediato fazer o mestrado, e o mestrado na USP. E tive sorte que na seleção fui aprovado, comecei o curso com aqueles nomes importantes que haviam dentro da USP e foi ser orientado do professor Sérgio Buarque de Holanda. Aquilo para mim foi uma glória, né? Porque ele, além de ser o Dr. Sérgio Buarque de Holanda, embora já falasse, né, que ele já era o pai do Chico, tinha deixado de ser o Sérgio Buarque de Holanda, mas ele tinha uma grande sabedoria, um grande conhecimento e, sobretudo, ele era um paizão que me atendia muito bem na universidade e no final de semana ele pedia que eu fosse à casa dele para continuar as conversas. E eu tive esse prazer de frequentar a casa dele e aproveitar de todo aquele conhecimento e sabedoria que ele tinha na história. Depois tive aula com Caio Prado Júnior, umas aulas tumultuadas, porque nós entrávamos na sala, de repente alguém gritava, lá veio o DOPS, né? Sumia com Caio Prado e nós também tínhamos que sumir de dentro da Faculdade de Filosofia da USP. Mais tarde tive ainda aula com o Dr. França, que era o diretor da Faculdade de Filosofia, e com Fernando Novaes. Com esse então eu aprendi muito, né? Porque eu aprendi de história, foi com Fernando Novaes, porque ele era muito exigente, mas ele nos orientava e nos conduzia para um conhecimento muito amplo. Você fala em história interdisciplinar, ele já fazia isso, né? Nós tínhamos que estudar história econômica, história social, história da religião, e tudo com muito estudo, muito afinco e sobre o comando, né, a batuta dele. Então
foi um período assim, de formação que eu tive realmente muito interessante, né? Que eu nem sei como que eu tive tanta sorte de poder conviver com tantas mentes, né, abertas e importantes dentro do contexto histórico da USP. E neste mesmo período, se eu não estiver enganado, o senhor começa também a lecionar no Unisal, antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e é nesse período também que o IEV acontece. Como que é esse momento? Porque o senhor vem então com as ideias desses professores, mais o Instituto, mais o momento da ditadura militar e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena. Eu já estava em São Paulo, tinha até um convite para eu iniciar a carreira dentro da USP, quando os padres chamaram que eles gostariam que eu começasse a trabalhar com eles aqui em Lorena, porque faltavam professores. Eu aceitei o convite, porque aqui já tinha meu grande amigo, que foi meu orientador na graduação, que é o professor José Luiz Pazin. E aí nós passamos a fazer uma dupla. Pazin era um grande líder, um homem que tinha penetração em todas as áreas do Vale do Paraíba, era um desbravador, né? Que tinha sempre ideias brilhantes. E eu passei a acompanhar o Pazin e a partir daí então fizemos uma parceria. Os primeiros simpósios de história, ele era sempre o presidente, que organizava, corria atrás de palestrista, e eu era o vice-presidente, cuidava de toda a organização interna do simpósio. E aquilo deu certo. O primeiro simpósio de história do Vale do Paraíba foi realizado em 1972, nós tivemos 400 participantes. Foi inscritos não, participantes. Aquilo foi... Nós não podíamos imaginar que fosse acontecer aquilo, né? E participantes de todo o Vale do Paraíba, da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Instituto Histórico e de universidades. Então aquilo nos deu um alento, né? Para continuar nesse caminho. Como havia disciplina de História do Vale do Paraíba no curso de graduação, nós continuamos com a disciplina e essa disciplina ajudou a formar todos os nossos professores de História voltados, né, para a realidade paraibana. E assim, uma coisa eu posso falar que eu acompanhei o professor Sodero, muitas das primeiras inovações que eu vi na sala de aula foi com ele. Hoje nós falamos em AD, falamos em ensino à distância, eu uso a tecnologia em sala de aula, mas o primeiro professor que eu vi utilizando tecnologia em sala de aula foi o professor Sodero, e o professor Sodero também foi o primeiro site regional, né, que é o valedopraia.com. Professor Sodero, como que é essa proximidade com a tecnologia, quando todo mundo parece que quer ir na contramão e o senhor... Olha, na verdade eu ainda me sinto um analfabeto digital. Isso é uma outra geração. A geração que mal tinha um rádio, depois foi conhecer a televisão, depois vim saber que existia a tal de internet e que veio o Facebook, o WhatsApp, né? Então a gente está tentando acompanhar tudo isso. Mas eu sempre fui muito curioso e muito... tinha sempre vontade de aprender mais, né? Eu nunca fui uma pessoa conformada, sempre inconformado. Se havia alguma metodologia nova, eu procurava fazer curso, aprender e aplicar. Assim trabalhei com teatro em sala de aula. Fui os primeiros professores a aplicar dinâmica de grupo em sala de aula, com jogos, né? Que atormentava o diretor da escola, para que os jogos sempre com jovens, né, faz barulho, então aquilo tudo às vezes era mal visto. E quando veio a internet, eu conheci a internet numa reunião dentro da faculdade, e eu fiquei admirado de ver tudo aquilo, as possibilidades que nós tínhamos pela frente, né? E foi quando eu li, mais para frente li um livro sobre o mundo é plano, e que apontava, né, essa possibilidade de irmos para uma cultura única, mas um novo arranjo que está ocorrendo no mundo, em que os novos meios de comunicação podiam ser um meio de libertação também dos povos, que você teria a possibilidade, a chance de levar para o mundo a cultura local. Foi quando então eu criei o site, no ano 2000, o valedopraia.com, com esta perspectiva de levar tudo aquilo que nós tínhamos investigado, criado
em torno da história, da cultura vale paraibana para o mundo. Foi por esses anos que o senhor promoveu o primeiro simpósio online. Então, além de ter o simpósio presencial, também o simpósio online, que foi muito interessante. Nós tivemos no primeiro simpósio quase 80 pessoas participando do simpósio online, com uma discussão muito rica, né, muito profícua em torno dos temas que estavam sendo abordados, e fomos fazendo outras experiências, mesmo no Instituto de Estudos Vale Paraibanos, colocando no site, né, e toda essa possibilidade de troca de meios de comunicação, utilizando os meios sociais que temos hoje, e fomos nos adaptando, né? É um mundo que vai evoluindo e nós temos que não temer essa evolução, mas procurar acompanhar. E não é fácil para mim, porque toda vez que eu vou acompanhar, depende de alguém que sabe mexer com e utilizar a tecnologia, né? Então eu tenho ideia, cabeça, quero chegar lá, mas aí eu aprendi que com o uso dessas novas TICs, né, tecnologias de informação e comunicação, é preciso haver um trabalho em equipe. Eu tive que aprender a trabalhar em equipe. Com aquele que sabe montar todo aquele aparato tecnológico, aquele que sabe fazer o desenho, outro que sabe trabalhar o conteúdo, ou tem facilidade de comunicação, né, com as pessoas. E aí fomos montando as equipes que nunca é fácil, né? Porque você tem que deixar a sua posição de ser centro de atenção, como em sala de aula, para estar junto com as pessoas que participam. No primeiro simpósio de educação online que eu fiz, né, e que eu fui me especializar em educação à distância, e aí comecei a promover cursos, e logo eu percebi essa realidade, né? No curso online, ninguém perguntava, professor, o que é isso, o que é aquilo, né? Não, eles vão ganhando autonomia e vão realizando. De vez em quando alguém lembra que tem um professor ali, né, orientando. Não, que uma coisa é fato, eu, quando fui aluno do senhor, percebia isso, que o senhor dava voz àqueles que às vezes eram tímidos na sala de aula, e o espaço onde esses também cresciam era dentro das redes, que eles tinham oportunidade também, já que ali a timidez ficava um pouco de lado. E também a forma como o senhor conduzia as pesquisas, e esse é um outro ponto, porque o senhor sempre instigou os alunos a pesquisar. Eu lembro que logo no primeiro, porque o aluno chega na faculdade de História querendo ser historiador, e a gente não tem história nos primeiros anos. E o senhor trabalhava aquilo na gente de forma que as pesquisas acontecessem. E dentre esses 50 anos de sala de aula, como que o senhor vê esse trabalho que o senhor realizou com as pesquisas? Sempre a motivação é a mesma, né? Fazer com que o aluno aprenda, com que ele desenvolva as suas habilidades, seus conhecimentos, as suas competências. Agora, a maneira como isso é feito é que vai mudando. No início, eu tinha dinâmica de grupo que forçava os alunos a interagir, a falar, a se desinibir em sala de aula. Hoje, com as novas tecnologias, você tem todo um meio de fazer com que os alunos eles dirijam a própria atividade. Isso eu aprendi muito em educação à distância, a gente aplica hoje no ensino presencial, que de repente o aluno não só ele é o protagonista, mas ele é aquele que participando ele consegue ser um empreendedor do curso. Né? Então é ele que vai escolher a pesquisa, ele que vai dirigir a pesquisa, e a gente fica ali sempre orientando, conduzindo, estimulando, né? A palavra estímulo é muito importante, e aceitando aquilo que o aluno faz, mostrando a ele, né, as possibilidades que existem para que ele, então, possa ter a certeza no que ele quer fazer. Então são formas diferentes, mas que no fundo procuram desenvolver as competências e hoje a autonomia do aluno perante o estudo, o aprendizado, inclusive da história, mostrando a eles a necessidade da pesquisa bibliográfica, da leitura, da pesquisa de campo, do arquivo, né?
e fazendo com que essa experiência aconteça e junto a um grupo para que eles se sintam estimulados a continuar o trabalho. E outra coisa, o professor Sodero tem mais de 50 obras publicadas, não sei quantos artigos e verbetes, e, enfim, uma vasta publicação. E eu vejo que agora o senhor, no franciscosodero.com, está fazendo algo novo, de novo, que é publicar o livro online, que seria um e-book, mas de uma forma diferenciada. Conta um pouquinho como que está sendo feito esse trabalho. Então, é todo um processo, né? Quando eu saí da graduação, o meu curso de História meu era tudo ligado a uma história positivista. Quando eu fui para a USP fazer o mestrado da USP, lá toda uma história ligada ou ao marxismo, a história marxista, ou à história nova, né? De indagações, reflexões, análise. E no começo eu fiquei um tanto quanto perdido com isso, né? Mas o nosso objetivo era estudar a história e fazer a investigação, a pesquisa e publicar o resultado. Isso eu fiz durante algumas décadas e fui escrevendo os trabalhos, os papers, os livros, os artigos, né? E quando nós montamos o ValeParaíba.com, que você participou com a gente, aí veio a necessidade de criar novas formas de comunicação, quando surgiram os verbetes. Aí fomos fazer textos mais curtos, mais diretos, né? Montamos os verbetes para deixar um conteúdo disponível àqueles que quisessem se aproveitar desses conteúdos e dos conhecimentos que eles estavam colocando. Posteriormente eu fui ler um grande livro, como você lê bem, e aprendi que o importante da escrita não é a escrita, é a reescrita, é a correção, a reescrita. É perceber que havia, além da produção do conhecimento, havia formas diferentes de comunicação. Quando então descobri a chamada história narrativa, que está muito em voga hoje, em que os historiadores fazem narrativas, né? Contam a história como se fosse um romance, e romancistas e jornalistas contam a história de uma forma assim, muito interessante, né? Como nós estamos vendo aí, a maioria dos livros são publicados, e que havia uma outra forma de escrever essa história. Então ficou muito claro que nós temos dois momentos a partir de então. O primeiro momento, que é a produção do conhecimento, que para nós é difícil, né? Porque você tem que ir para o arquivo, tem que buscar as fontes primárias, tem que elaborar o conhecimento, tem que escrever uma história, né, dentro de uma visão cronológica, com todas as orientações metodológicas do trabalho histórico hoje, mas tem que haver uma forma de contar a história. Como é que eu vou contar essa história? E no último livro que eu publiquei sobre Euclides da Cunha, o Dr. Euclides, eu publiquei inicialmente uma visão, vamos chamar assim, anterior, né, de o trabalho escrito, toda a história, a vida do Euclides da Cunha aqui em Lorena, no Vale do Paraíba, mas senti que o livro ele ficou às vezes um pouco maçante, um pouco difícil de ser entendido, né? Até que fui chamado, um desafio, de fazer do livro uma história narrativa. Cortar, corrigir, tirar todo o excesso, né? Reescrever, e fui reescrevendo, aí saiu um livro leve, mais claro, e as pessoas estão lendo, vêm me elogiar, que é um livro tranquilo, muito gostoso, começam lendo, não param mais, né? Aquele sonho de fazer com que aquele texto histórico pareça ser um romance, né? Com a história narrativa. Bom, como continuar isso? Nós estamos no Brasil. Aqui os históricos, ele sempre foi feito por uma elite intelectual ligada aos institutos, mais de uma linha positivista. Então toda a pesquisa histórica está para ser feita, né? E esse é o primeiro grande desafio. Então eu imaginei fazer um trabalho, que é o trabalho sobre a formação histórica do Vale do Paraíba, não temos nada sobre isso. E esse desafio implicava em conhecer o movimento de expansão europeia, a partir de São Vicente, criação do polo em São Paulo, a expansão de São Paulo para o Vale do Paraíba, a partir do início do século XVII. Então foi preciso reconstruir tudo isso.
Mas depois aí dessa história, vou dar 9 capítulos, aí que eu vou pensar na história narrativa. Eu tenho já pelo menos umas 8 narrativas para esse trabalho. Mas para não ficar maluco e perder tudo, né, essa quantidade enorme de informações, então eu resolvi voltar no site, né, franciscosodero.com, com a ajuda da Mariana, que faz tudo, né? Sim. Eu só faço o texto, eu converso com ela. Se tiver feio ou bonito, você conversa com ela. E aí eu vou publicando os capítulos aos poucos. Isso é bom que eu faça um exercício de escrita, permito que os internautas possam já fazer crítica, né, sobre o desenvolvimento do trabalho, etc. Mas quando ele estiver tudo pronto, ele vai estar pronto apenas o produto histórico, né? A formação do Vale do Paraíba como uma continuidade do processo de expansão colonial europeia. E todas as suas características, né? O tipo de homem, sociedade, e nesse meio termo, então, nós temos aí a busca do ouro, o achar das minas, né? O povoamento de Minas Gerais, a formação da Casa dos Quintos em Taubaté, um período dinâmico, né? E aí, mais do que tudo isso ainda, a construção da igreja de Nossa Senhora Aparecida, o início da peregrinação Aparecida, que hoje é um destaque enorme na nossa região. Enfim, tentar elucidar o presente. Quando eu estiver pronto, eu vou pensar o que eu vou escrever. Aí que vem. Mas eu posso escrever sobre o ouro, eu posso escrever sobre a família Leme, eu posso falar sobre os judeus do Vale do Paraíba, que ninguém falou ainda. Eu tenho, né, um manancial de informações sobre isso. Né. As relações, quando você fala que o Vale era pobre, não era pobre. Né. Ele ficou pobre depois. E as relações sociais, relações econômicas, o bandeirantismo, como ele se desenvolve, toda a iniciativa dessa população, nesse período de formação, a distribuição das terras, né? As famílias, porque hoje se dá muita importância à família no Vale do Paraíba. Para cá, na formação, vieram famílias. Não veio um colono sem a mulher, não. Ele veio, o colono veio com a mulher, com os filhos, e muitos filhos, né? Que eram casados com os vizinhos do lado, e essas famílias iam se enraizando, e elas que dão sentido à história do Vale do Paraíba. Eu posso fazer a história de uma família. E como você gosta, tem história de mulheres. Assim. Né? Mulheres que se tornam mulheres grandiosas, porque elas assumem a família, elas assumem o controle do núcleo familiar e se tornam importantes nesse contexto. Né? Embora a história patriarcal, colonial, tenta esconder esse contexto. Mas é uma história que pode ser vista, depois de montar a estrutura do livro, né, você pode contar de diversas formas. É isso que eu quero chegar lá na frente. Né? Mas para chegar lá eu tenho que primeiro compor esse objeto de estudo, né, essa estrutura que é a formação histórica do Vale do Paraíba. São 50 anos, professor, correto? Que mensagem o senhor deixa para quem quer começar a fazer história, mas tem um certo receio? Olha, são 50 anos de professor do ensino superior, mais 4 do ensino fundamental, 54. Primeiro, gostar do que faz. Eu sou apaixonado pelo magistério, pela educação, pela história e eu faço tudo isso com prazer. Continuo pesquisando 2, 3 horas por dia e isso não me cansa, isso me dá sempre a vontade de continuar e fazer mais. Para que a gente possa entender, né, melhor a nossa realidade e com vista à melhoria da realidade. Né? Como já diziam os índios peruanos, ninguém sabe para onde ir se não sabe de onde veio. Professor Sodré, muito obrigado. Foi ótimo começar gravando as entrevistas com o senhor, em que me inspirou e me faz trabalhar na história cada vez mais e querer conhecer mais. E tenho certeza que quem assistir vai adorar. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, a sua gentileza e toda a deferência, né? E a nossa amizade, que é muito importante. Obrigado, professor.